Pink Floyd, na sua primeira formação, contava com Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright. Syd Barrett, inicialmente, era o vocalista e a alma do Pink Floyd, sendo responsável pela composição da grande maioria das músicas. Infelizmente, devido ao excesso uso de drogas, Syd passou a viver em um mundo paralelo, se distanciando da realidade. Muitas vezes não sabia onde estava, passava shows inteiros solando apenas a mesma nota, desafinava a guitarra durante a execução e chegou a contratar uma banda marcial para acompanhar eles, mas acabou esquecendo o motivo. Devido às drogas, sua magia e brilho foram aos poucos se apagando. A saída de Syd mudou o destino de Pink Floyd e essa ausência foi marcada principalmente dentro de Roger Waters. Sou o Antônio e vou te levar numa jornada dos bastidores do álbum Wish You Were Here e da música Shine On You, Crazy Diamond. As artes das capas do álbum Wish You Were Here são consideradas lendárias até hoje. O brilhante designer Storm Thorgerson trabalhou nelas utilizando o tema ausência, um desafio de criar algo ainda mais formidável que o trabalho que havia realizado no The Dark Side of the Moon. O tema ausência estava presente em todas as capas, seja na ausência da honestidade em uma negociação, na ausência da água para nadar. E a peça final do quebra-cabeça foi na ausência de uma arte para a própria capa do disco. Mas a principal ausência que ressoa em todo esse trabalho era a ausência do Syd Barrett. Graças ao visionário compositor Syd, a banda conquistou um contrato com a gravadora EMI em um dos seus principais álbuns, Piper at the Gates of Dawn, que obteve reconhecimento imediato, principalmente devido ao seu estilo cósmico e experimental das músicas. Mas toda a excentricidade e brilhantismo do Syd tinha um lado obscuro, pois ele abusava dos alucinógenos e isso, consequentemente, fez com que ele ficasse perdido em um mundo paralelo, com sua consciência totalmente afetada. Roger Waters assumiu como compositor líder do grupo e David Gilmour foi contratado como novo guitarrista da banda. Entre 1969 até 1972, a banda foi totalmente experimental, lançando diversos discos, até que em 1973 lançaram um álbum que mudou o modo que o mundo percebia a música. O álbum Dark Side of the Moon mudou o mundo da música e lançou a banda ao auge da fortuna e da fama. Em janeiro de 1974, quando Pink Floyd se reuniu para compor músicas para o seu próximo álbum, os integrantes estavam isolados e uma certa tensão estava no ar. Mas teve uma música que os manteve juntos e eles sabiam que seria a obra central para o novo álbum. Roger was very taken with that very quickly as a sort of emotional little cry, and that it all started coming together from that little thing, I believe. Not that. I don't know where it came from. As I say, I might have been just playing an A minor chord, boring old, and just moved my fingers to the wrong position. It could just be an accident, but. As 4 notas ecoaram na alma do Roger Waters e ele sentia que aquela música representava o fantasma de Syd Barrett e trazia em sua melodia a presença do Syd. É a minha homenagem a Syd e a expressão de tristeza do meu coração. Roger refletiu na história de Wish You Were Here, mas é também minha admiração pelo talento e tristeza pela perda de um amigo. Shine On You, Crazy Diamond é a primeira música desse álbum e traz em sua essência todo o sentimento do grupo, mas principalmente do Roger, pela perda do amigo
e principal integrante da banda. Desde a primeira linha de Shine On You Crazy Diamond, o compositor Waters viaja de volta no tempo para Cambridge, no início dos anos 60. Agora, há um olhar em seus olhos, com buracos negros no céu. Você foi pego no fogo cruzado da infância e do estrelato. Canta Waters com conotações trágicas, mas ao mesmo tempo, estas palavras testemunham uma admiração genuína por alguém que descobriu o segredo demasiado cedo, que viveu e ainda vivia ameaçado pelas sombras da noite. Shine On You Crazy Diamond é efetivamente uma ode ao garoto extraordinário no sentido original do termo. Permitiu ao Pink Floyd atingir suas alturas vertiginosas, um gesto de reconhecimento em forma de poesia, ora luminosa, ora desolada, daquele que os guiou no caminho do sucesso global. Roger deixa bem claro que não existem generalidades aqui. A música não é sobre todos os diamantes loucos. A música é sobre Sid.